As únicas coisas que nós sabemos sobre Epafrodito estão escritos aqui. Paulo não menciona, este homem não aparece em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Ele aparece aqui na carta de Paulo aos Filipenses. E Paulo usa a vida dele como um exemplo para nós, para ilustrar aquilo que ele está ensinando. E, na verdade, Epafrodito, ele não era um apóstolo, não é o que nós vemos aqui. Ele não era apóstolo, ele nunca andou com um apóstolo. Ele, na verdade, ele era uma pessoa comum na igreja lá de Filipos. Quando os filipenses souberam que Paulo estava preso, você se lembra? Paulo está preso aqui em Roma, quando ele escreve estas cartas da prisão. E quando os filipenses souberam que Paulo estava preso, evidentemente eles ficaram chateados, ficaram tristes por saber que o apóstolo Paulo havia começado a igreja em Filipos 10 anos atrás. Eles ficaram tristes e eles quiseram de alguma maneira ajudar a Paulo. E eles então levantaram uma oferta lá entre os irmãos e mandaram para Paulo dinheiro, mandaram coisas para Paulo e enviaram através deste irmão chamado Epafrodito. Epafrodito era da cidade de Filipos e Epafrodito foi o mensageiro que levou a Paulo as ofertas da igreja de Filipos e agora vai de volta levar para a igreja de Filipos esta carta que Paulo escreveu em agradecimento a eles. A gente não sabe quanto tempo Epafrodito ficou lá com Paulo, mas talvez Paulo ficou aqui preso em Roma aproximadamente 2 anos. Epafrodito deve ter ficado a maior parte do tempo lá com Paulo, talvez 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 5 meses, enfim, ou 1 ano. Epafrodito ficou esse tempo com Paulo lá na cidade de Roma, servindo a Paulo durante esse tempo que Paulo esteve lá na prisão. Esta foi a maneira dos filipenses mostrarem agradecimento a Paulo e o amor que eles tinham por Paulo. Além de mandar uma oferta para ajudar a Paulo com as suas despesas, eles também enviaram este homem que iria ajudar a Paulo e servir a Paulo ali de alguma maneira, enquanto Paulo estava preso ali na cidade de Roma. Agora, embora a gente não saiba muita coisa sobre Epafrodito, dá para nós tirarmos algumas conclusões daquilo que acontece aqui que Paulo fala. A primeira coisa é que, evidentemente, quando você vai mandar alguém, por exemplo, Paulo era um homem que vivia para Deus, era talvez o maior cristão que já houve na história da igreja. Você lê a história de Paulo, ele era crente de verdade, amava ao Senhor e arriscou muitas e muitas vezes a sua vida para levar o evangelho às pessoas. Evidentemente, os irmãos de Filipos não iriam mandar qualquer pessoa para encontrar-se com Paulo e estar lá com Paulo. Evidentemente, eles iriam mandar alguém crente de verdade, iriam mandar algum irmão que representasse a igreja lá de Filipos. Então a gente entende que Epafrodito era um homem crente, um homem íntegro. Ele estava mexendo com dinheiro, levando dinheiro para Paulo. Era um homem íntegro, um homem confiável, um homem de responsabilidade e um homem leal, um homem que eu acredito que não havia nada que o desabonasse ou que pesasse contra o testemunho cristão que Epafrodito tinha. Evidentemente, Epafrodito era um homem que também gostava de servir as pessoas. Ele não era folgado, gostava de servir aos irmãos, com certeza. Lá na igreja de Filipos, ele era servo dos irmãos. Porque você não vai mandar alguém para servir a Paulo se ele não serviu primeiro, né? Você não vai mandar alguém para me ajudar se ele não ajuda nem aqui. Por que eu vou mandá-lo para ajudar lá no Camboja se ele não ajuda nada aqui na igreja local? Antes de ele ser enviado como missionário para um lugar, ele tem que ser missionário aqui, porque ninguém se transforma em missionário pegando um avião em um lugar e descendo em outro. Então, evidentemente que Epafrodito, ele servia os irmãos ali na igreja. Talvez ele fosse um diácono da igreja. Não há evidência de que ele fosse pastor, ele não era o pastor principal,
porque no capítulo 4, Paulo escreve no versículo 3, a ti fiel companheiro de jugo, ele está mandando uma carta aos filipenses, evidentemente ele se endereça ao pastor da igreja, lá chamando de fiel companheiro, e não era Epafrodito. Então Epafrodito, se ele fosse um pastor na igreja, ou se ele fosse um diácono na igreja, ele não era o pastor, digamos, principal lá daquela igreja na cidade de Filipos. Ele era um irmão que gostava de servir e servia aos irmãos ali na igreja, era um homem íntegro e então evidentemente ele tinha as qualificações para ser enviado pela igreja para servir a Paulo também. A gente vê também que Epafrodito era um cara de coragem, um irmão de coragem, porque ele estava indo no ninho da serpente, né? Ele estava indo para Roma, Roma já começava uma perseguição, a perseguição estava chegando na cidade de Filipos, que Paulo fala no capítulo 1, versículo 29, Paulo estava preso, Paulo era odiado, alguns anos depois, ou 3 anos talvez depois, Paulo seria morto por Nero, e o Pedro e apóstolos foram perseguidos. Então Epafrodito sabia para onde ele estava indo, um lugar de perigo, um lugar em que ele arriscaria a sua vida em estar em um lugar em que Paulo poderia ser condenado à morte, e juntamente com Paulo aqueles que o servem. Nós tivemos agora aí o Afeganistão, gente fugindo do Afeganistão, não é? Por causa da perseguição, o Talibã tomou o poder lá, persegue cristãos, mata cristãos, enfim, é a mesma coisa que eu falar, eu vou enviar você para servir o pastor lá que está preso lá debaixo do Talibã, podendo ter o seu pescoço cortado, ser morto, e eu vou mandar você lá como enviado da Igreja Bíblica da Paz, para servir aquele irmão lá durante meses, estar ali ajudando ele, cuidando dele, suprindo as necessidades dele ali naquela prisão. Evidentemente era uma missão muito arriscada, você não iria para um lugar em que não se quer ouvir falar de Jesus, e Paulo estava preso justamente por pregar. Paulo não cometeu nenhum crime, ele não matou ninguém, ele estava preso por pregar o evangelho de Jesus. Então evidentemente que Epafrodito sabia que ele estava indo lá para o coração do perigo, ele estava indo para o centro da perseguição, ele estava indo para um lugar perigoso, ele ia arriscar a sua vida. Evidentemente, eu falei para vocês, a viagem era uma viagem longa, mais ou menos 1.300 quilômetros naquela época, demorava aí 18, 20 dias, se a pessoa andasse 10 horas por dia, ele iria demorar 20 dias para chegar lá. Não é como você pegar um avião aqui e dormir no avião e acordar, por exemplo, nos Estados Unidos, ou acordar na Europa. Você iria viajar durante 20 dias para ir e 20 dias depois para voltar. Eram 40 dias de viagem, digamos, para você estar lá servindo o irmão, para você levar lá dinheiro para ajudá-lo, e para você ir ainda no lugar mais perigoso da terra, onde você poderia ser testemunha de Jesus. Então evidentemente Epafrodito, ele também tinha coragem, ele deixou a sua igreja, ele deixou a sua cidade, ele deixou a sua família, ele deixou os seus amigos para poder cumprir uma missão que a igreja havia dado para ele. Só de nós pensarmos nisso daí, nós já diminuímos o número de candidatos, não é? Você vai peneirar as pessoas que fariam uma coisa destas, você vai talvez não encher uma mão, porque nós queremos ser missionários em lugares que são tranquilos, né? Nós não queremos ir para um lugar, por exemplo, é difícil se eu falar para você quem quer ser missionário, e você vai falar, eu vou mandar você para o Afeganistão, vou mandar você para um país radical muçulmano, em que você não possa pregar o evangelho, que você possa ser morto a qualquer momento. Então você reduz o número de voluntários para coisas assim, porque você tem família, você tem amigos, você tem irmãos, você tem a tua vida aqui, o seu trabalho, você tem as suas coisas, você vai deixar tudo isto para trás por um tempo,
para ir para o pior lugar da terra, para ir a um lugar em que talvez você não volte mais para a sua casa. Então, só neste resumo a gente já vê mais ou menos quem seria este homem chamado Epafrodito. A gente sabe que ele não nasceu num berço cristão. Logo pelo seu nome, Epafrodito, a abreviatura Epáfras não é o mesmo. Paulo tinha um Epáfras lá também com Paulo em Roma, nessa época, que era o pastor na cidade de Colossos, que leva a carta aos Colossenses. Se você estudar Colossenses, você vai ver que quem leva a carta é um homem chamado Epáfras, que não é a mesma pessoa, mas Epafrodito, ele era de Filipos, e Epafrodito, a gente sabe que não era crente, porque um crente não iria colocar no seu filho um nome como Epafrodito. Certo, irmãos? Não sei se tem algum Epafrodito aqui, mas cristão de verdade não colocaria o nome no seu filho de Epafrodito. Não porque seja um nome estranho, mas porque Epafrodito significa amado por Afrodite. Amado por Afrodite, que era a deusa dos gregos, chamada Vênus pelos romanos, a deusa do amor. E então ele foi consagrado a Afrodite, ele foi consagrado a uma deusa pagã, ou seja, os seus pais eram prováveis adoradores de Afrodite, e quando aquele menino nasceu, eles deram o nome de amado, desejado de Afrodite. Então a gente vê que evidentemente ele não era judeu, não era filho de judeus e não era de uma família que temia o Deus de Israel. Ele nasceu num lar pagão. A gente não sabe quando ele se converteu, onde se converteu, mas a gente sabe que ele vivia na cidade de Filipos e talvez tenha sido um dos primeiros convertidos lá. Talvez tenha se convertido na passagem de Paulo pela cidade 10 anos antes. Tenha se convertido naquele tempo. 10 anos de crente não é tanto tempo assim. Aqui acredito que muitos de vocês têm mais de 10 anos de crente. Eu tenho, já vou fazer 50 anos que eu sou cristão. Então, 10 anos, um cristão de 8 anos, 9 anos, às vezes a gente acha que ainda é um neófito, ou um novo convertido. Ele está começando a caminhar com Deus, 3 anos, 4 anos, 5 anos, que ele está, digamos, na igreja. Epafrodito, ele era convertido há alguns anos apenas, mas a gente vê o caráter dele, a gente vê a disposição dele, a gente vê o risco que ele estava correndo nesta missão que foi dada pela igreja de Filipos para ele realizar. E ele vai até Roma, ele leva mantimentos, ou ele leva principalmente dinheiro para Paulo, para ajudar a Paulo a mantê-lo naquele tempo que ele estava na prisão. Eu falei para vocês, ele estava preso em uma casa alugada, em Atos 28, por ser cidadão romano, e as prisões romanas eram extremamente abarrotadas. Ele tinha o direito de, pagando as despesas, ficar preso em uma casa que ele mesmo pagaria o aluguel, e os soldados estariam acorrentados a ele 24 horas, e esta era a situação de Paulo. Ele passou necessidades, poucas igrejas na verdade mandaram ofertas para ele ali, ele até mesmo fala e elogia os filipenses várias vezes, mas poucos se lembraram de Paulo nos momentos difíceis que Paulo estava passando, mas os filipenses se lembraram dele e mandaram até lá Epafrodito. A gente lê aqui algumas coisas, por exemplo, no versículo 25, Paulo fala várias coisas sobre Epafrodito. Fala que ele era meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. 5 coisas sobre Epafrodito. Primeira delas, Paulo fala que ele era meu irmão, ou seja, pela expressão que Paulo usa, a gente vê que Paulo evidentemente se afeiçoou a Epafrodito. A gente vai ver no texto
que Paulo ele desenvolveu, é claro, um carinho especial, um amor especial, de irmão, de companheiro, de amizade, de relacionamento, porque Epafrodito, se estivesse lá com Paulo há 10 meses, todos os dias ali na casa, ouvindo Paulo ensinar, orando com Paulo, servindo a Paulo, ajudando Paulo no que precisasse, indo ao mercado, comprar coisas, às vezes levando mensagem de Paulo a alguém, trazendo mensagens para Paulo, arrumando as coisas de Paulo, pregando às vezes em lugares que Paulo talvez o enviava. Olha, vá naquela reunião, na casa do irmão fulano, pregar lá, enfim. Epafrodito estava ali a serviço de Paulo, e evidentemente Paulo teve uma grande consideração por este homem. Paulo fala 3 coisas: ele era meu irmão, meu cooperador e companheiro de lutas, ou soldado, ele usa esta palavra. Ele era meu irmão, Epafrodito, meu irmão, meu cooperador. Paulo usa 13 vezes esta palavra nas suas cartas, falando de alguém que trabalhava com ele, meu cooperador e meu companheiro de lutas. Ele luta comigo. Eles não estavam em lutas físicas, né? A luta nossa é espiritual. Evidentemente que Paulo, tantas más notícias que às vezes recebia na prisão, e estava ali, compartilhava com Epafrodito, e Epafrodito orava com Paulo, enfim, era um companheiro de Paulo nas batalhas espirituais, nas orações, em jejuns, em consagração, em ir pregar para irmãos onde Paulo mandava ele ir, enfim. Paulo, ele fala, ele é meu companheiro de lutas, mas quanto a vocês, ele é o vosso mensageiro, é o vosso apóstolo. A palavra aqui, apóstolo, que é enviado, ele é enviado por vocês, é o mensageiro de vocês, e é o vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ele que veio para cá para substituir vocês não poderiam estar aqui, e vocês mandaram Epafrodito para ajudar-me nas minhas necessidades. Agora, o que acontece? Acontece que Epafrodito era um cara dedicado, não era folgado. Ele era um homem dedicado em servir a Paulo, em trabalhar, em ajudar, enfim. E de tal maneira que ele ficou doente. E ele ficou gravemente doente. Ele ficou doente que Paulo achou que ele iria morrer. Os irmãos acharam que ele iria morrer, as pessoas que souberam. E o que aconteceu? Quando Epafrodito ficou doente, muito doente, e os irmãos, a notícia, alguém levou a notícia até Filipos, de que Epafrodito, o que vocês enviaram para ajudar a Paulo, ele está muito doente, está para morrer. Evidentemente os irmãos de Filipos ficaram chateados, ficaram tristes, fizeram reunião de oração, jejuaram por Epafrodito. Enfim, ele era um enviado, um apóstolo da igreja de Filipos, ele é amado pelos irmãos, então os irmãos ficaram angustiados com aquela situação toda. E evidente que todos oraram por Epafrodito para ele ser curado. E Deus o curou. E Deus cura. Você sabia que Deus cura? É verdade, Deus cura. A questão da cura às vezes é difícil, porque tem pessoas que a gente ora, e elas não são curadas. Não é verdade? Elas não são curadas. Uma vez eu estava falando com o irmão, e falei, o irmão, pedi para ele fazer umas visitas, ele visitou umas 3 pessoas, as 3 pessoas que ele visitou para orar, morreram. Então, se você ficasse doente, não vou mandar o irmão orar por você. Às vezes acontece. Pessoas às vezes ficam decepcionadas com Deus, porque às vezes alguém fica doente, a igreja ora, jejua, clama, busca a Deus, faz vigília, hora de madrugada, faz tudo o que a gente sabe que poderia fazer, o irmão ainda assim morre. É verdade. E às vezes os irmãos ficam chateados, sem entender, e às vezes eu também fico sem entender, mas você tem coisas que também você não precisa entender. Às vezes você não precisa entender nada, você tem que confiar em Deus, que Ele sabe o que Ele faz, só isso. Mesmo que a gente não entenda.
Não é verdade? Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente não entende e que também não interessa se nós entendemos ou não. O importante é que Deus sabe o que Ele faz e a gente continua confiando nele, independente do que aconteceu. Agora, Deus cura pessoas, e curou Epafrodito aqui. Deus teve misericórdia de Epafrodito e o curou. E quando Epafrodito foi curado, o que acontece? Paulo achou que, puxa, olha, eu acho que o teu tempo aqui acabou. O teu tempo aqui acabou. Eu acho que eu não quero mais que você fique aqui, porque os irmãos estão muito angustiados lá em Filipos, e eles ficaram muito tristes sabendo que você está doente, e que você quase morreu. Eu acho que é importante, é necessário, Paulo usa esta palavra, eu acho necessário mandar você de volta. Eu sou grato a Deus pela tua vida, mas eu vou mandar você de volta, porque quando os irmãos verem você, eles vão ficar muito alegres, porque eles estavam muito angustiados, e você também está angustiado, porque você ficou sabendo que eles estão angustiados, e se eles estão angustiados e você está angustiado, eu também estou angustiado. Olha só o negócio aqui. Epafrodito, ele não ficou angustiado porque ele estava para morrer. Ele não ficou angustiado porque ele estava às portas da morte. Ele ficou angustiado, a Bíblia diz aqui, porque ele soube que os irmãos em Filipos estavam angustiados, em saber da situação dele. E quando ele soube que os irmãos estavam angustiados, ele ficou angustiado. E porque ele ficou angustiado e os irmãos estavam angustiados, Paulo também ficou angustiado. Por causa disto. Como nós vamos resolver essa situação? Eu acho necessário mandar você de volta para lá. Porque quando você chegar lá, os irmãos vão ficar felizes. E você vai ficar feliz. E eu vou ficar feliz. E todo mundo vai ficar feliz. Então Paulo fala, eu acho necessário mandar você para lá. Porque isso daí vai deixar todos nós felizes. E a Bíblia diz então que Paulo fala assim, olha, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que ele adoeceu. Na verdade ele adoeceu mortalmente. Deus porém se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas Deus se compadeceu de mim também. Sabe por quê? Porque se ele morresse, eu ia ficar muito triste. Eu ia ter tristeza por vocês ficarem tristes, e eu ia ter mais tristezas, porque eu me apeguei a ele, eu iria ficar triste também, eu iria ter tristeza sobre tristeza. Querido, mas Epafrodito não iria para o céu? Claro que ele iria para o céu, e a preocupação não diz o texto aqui em nenhum momento que ele ficou angustiado pela morte dele, de ele morrer, mas a gente aprende o seguinte, que nós somos seres humanos, meus amados, né? Embora a gente saiba que aquela pessoa querida foi para o céu, é normal a gente ficar triste. Você está me entendendo? É óbvio. Não há nenhum pecado nisso daí não. Morreu teu marido, morreu tua esposa, morreu um amigo querido, morreu o filho, morreu o pai, morreu a mãe. Não, seja firme, você é crente. Crente não chora. Não, a gente chora sim. A gente sente saudade, a gente sente falta, a gente fica triste com a perda que nós tivemos, embora a gente saiba que aquela pessoa foi para o céu, embora a gente saiba que ela está num lugar muito melhor do que nós estamos, mas é evidente que a gente se apega a pessoas, a gente sente falta de pessoas, a gente vai chorar por causa de saudade das pessoas. Por isso que Paulo falou, Paulo, mais do que ninguém sabia sobre o céu, inclusive Paulo foi arrebatado. Ele fala em Coríntios que ele foi levado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo. Ele fala, eu não sei se eu fui levado em sonhos ou se eu estava no meu corpo, eu sei que eu ouvi coisas que eu não posso nem falar para vocês. Paulo, ele teve uma experiência de ver o céu, mas ainda assim ele não queria que Epafrodito morresse. Ele iria ficar triste com a morte daquele irmão que ele aprendeu a amar, porque você convive com a pessoa 1 mês, 2 meses,
meses, 3 meses, todos os dias a pessoa está lá com você, conversa com você durante 1 hora, 2 horas, está ali, arruma suas coisas, vai no mercado, compra as coisas, traz para você. Ele é um servo, está ali para servir. E evidentemente que Paulo, quantas vezes oraram juntos, às vezes de noite, de madrugada, oraram juntos. E às vezes é evidente, queridos, que Paulo, ele escreve uma carta que o tema é alegria, mas todos nós em algum momento podemos passar por momentos de tristeza. Evidentemente, que de vez em quando, Paulo fala, puxa vida, eu gostaria de estar livre para pregar, estou preso. A gente entende às vezes o que Deus faz só depois que passa. Hoje a gente entende que o fato de Paulo estar preso abençoou a nossa vida, porque enquanto ele estava parado, preso, ele escreveu cartas que nos abençoam. Se Paulo estivesse viajando, ele talvez não teria tempo para escrever estas cartas. A gente não sabe os caminhos de Deus na história, meu amado. Por isso que eu estou dizendo, mesmo quando a gente não entende, a gente tem que aprender a confiar que Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe o que Ele faz. Agora, evidentemente que Paulo ficou triste muitas vezes. Epafrodito estava lá, do lado dele para servi-lo, orando por ele. A gente precisa de irmãos assim, não é verdade? Irmãos que às vezes no momento difícil da vida estejam lá com a gente, orem com a gente, nos abençoe, nos levante quando a gente está meio, queira ou não, qualquer ser humano pode em algum momento estar meio chateado. Não, olha Paulo, Deus sabe o que Ele faz, assim, Deus está conosco, Deus vai te abençoar, Deus está te abençoando, Deus está cuidando da gente, Deus vai cuidar da tua vida. É bom a gente sentir o amor de irmãos, e sabe quando a gente sente que irmãos amam a gente, o nosso amor pelos irmãos cresce ainda mais. Cresce ainda mais. Evidentemente que se esse irmão está aqui há 10 meses ao meu lado me servindo, e ele ficou doente, puxa vida, alguém vem lá e fala para Paulo, porque ele não estava preso com Paulo, ele não estava na casa de Paulo, alguém chegou e falou, olha, Epafrodito não apareceu hoje, Epafrodito não apareceu amanhã. Paulo talvez pediu para algum irmão que o visitava na casa, que ele poderia receber visitas na casa, prisão, mandou alguém, olha, vá até lá onde Epafrodito está, pergunte se aconteceu, veja se aconteceu alguma coisa. E aí vem a notícia, olha, Epafrodito está doente, e os médicos já foram visitá-lo, lá deram remédio, mas ele não está melhorando, na verdade ele está piorando, e chegaram, algum médico até desenganou ele realmente vai morrer, não tem cura. Evidentemente que Paulo preso, ele fica triste com essa situação, ele ora por Epafrodito, por isso que ele escreve aqui que Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Tristeza em perder este amigo querido que eu não estou vendo, porque ele estava em uma casa, em algum lugar, doente, próximo da morte. Paulo estava preso, Paulo estava acorrentado a soldados romanos, e Paulo não podia sair e falar, ó minha gente, solta eu desta prisão aqui que eu vou fazer uma visita para o meu amigo. Não, Paulo não estava acompanhando. Evidentemente Paulo fala, eu vou ficar muito triste, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas Deus teve misericórdia de mim também.